Minha mãe me entregou um diário trancado no dia do meu casamento, 1 hora antes da cerimônia. Disse que eu precisava saber a verdade antes que fosse tarde demais. Quando abri, descobri segredos que destruíram minha família. Eu sempre fui uma pessoa que acreditava em contos de fadas, sabe? Aquela menina que sonhava com o casamento perfeito desde pequena, que planejava cada detalhe da cerimônia na cabeça enquanto brincava de boneca. Durante toda minha adolescência, eu desenhava vestidos de noiva em cadernos da escola e imaginava como seria meu grande dia. Quando conheci meu então noivo na faculdade, aos 21 anos, eu pensei que tinha encontrado meu príncipe encantado. Ele era tudo que eu sempre sonhei. Carinhoso, inteligente, ambicioso. E tinha aquele jeito protetor que me fazia sentir segura. Nossos pais se conheceram durante nosso namoro e se deram super bem desde o primeiro encontro. Na verdade, eles se tornaram amigos íntimos muito rapidamente. O que na época me deixava feliz porque achava que era um sinal de que estávamos destinados a ficar juntos. Namoramos por 4 anos antes dele me pedir em casamento numa praia em Myrtle Beach durante o pôr do sol. Foi exatamente como eu sempre imaginei. Romântico, emocionante, perfeito. Ele se ajoelhou na areia, com o anel mais lindo que eu já tinha visto, e disse que queria passar o resto da vida comigo. Chorei tanto de felicidade que nem consegui falar direito o sim. O planejamento do casamento durou 1 ano e meio. Eu queria que fosse a cerimônia dos sonhos, então não poupamos esforços nem dinheiro. Escolhemos Charleston, Carolina do Sul, como destino porque sempre foi minha cidade favorita no mundo. Tem aquela arquitetura histórica linda, aquelas casas coloridas, aquele charme sulista que me encanta desde criança. Reservamos uma plantação histórica transformada em espaço para eventos. O local era de tirar o fôlego. Jardins imensos com carvalhos centenários cobertos de musgo espanhol, uma casa grande branca com colunas majestosas, e uma capela pequena mas lindíssima para a cerimônia. Era exatamente o tipo de lugar que aparece em filmes românticos. Durante todo o processo de organização, minha mãe esteve super envolvida e animada. Ela me acompanhava em todas as provas de vestido, ajudou a escolher as flores, opinava sobre o cardápio, enfim, parecia genuinamente feliz com o meu casamento. Meu pai também demonstrava alegria, embora de forma mais discreta, como sempre foi seu jeito. Ele brincava dizendo que estava perdendo sua princesa, mas que pelo menos estava entregando ela para um bom homem. A família do meu noivo também estava super empolgada. Sua mãe, uma mulher elegante e sofisticada de Nova Orleans, se tornou quase uma segunda mãe para mim. Ela tinha esse sotaque doce do sul e sempre me tratava como se eu já fosse da família. Seu pai era mais reservado, mas sempre muito gentil comigo. O que mais me chamava a atenção era como nossos pais se davam bem. Eles se encontravam frequentemente para jantar, viajavam juntos às vezes, e pareciam ter desenvolvido uma amizade genuína e profunda. Minha mãe sempre comentava como admirava a sogra do meu noivo, e meu pai parecia se divertir muito nas conversas com o sogro dele. Na época, eu achava que éramos uma família abençoada. Que sorte a nossa, pensava, ter pais que se tornaram amigos de verdade. Isso tornaria nossa vida matrimonial muito mais fácil e harmoniosa. Nunca passou pela minha cabeça que pudesse haver algo estranho ou oculto nessas relações tão próximas. As semanas antes do casamento foram uma loucura total de preparativos finais. Tinha que confirmar fornecedores, fazer últimos ajustes no vestido, receber convidados que vinham de longe, organizar os ensaios. Era aquela correria gostosa e estressante ao mesmo tempo que toda noiva conhece. Minha mãe estava cada vez mais nervosa conforme o dia se aproximava. Eu atribuía isso ao estresse normal de mãe da noiva, aquela coisa emocional de ver a filha se casando. Ela ficava meio melancólica às vezes, olhava para o nada com uma expressão estranha, mas quando eu perguntava se estava tudo bem, ela sempre sorria e dizia que era só emoção. 3 dias antes do casamento, notei que minha mãe não estava dormindo bem. Ela tinha olheiras profundas e parecia ter perdido peso. Quando perguntei se ela estava doente ou preocupada com alguma coisa, ela disse que estava só ansiosa para que tudo saísse perfeito, que queria que eu tivesse o casamento mais lindo do mundo. Na véspera do casamento, durante o jantar de ensaio na plantação, minha mãe mal tocou na comida. Ela sorria para as pessoas, conversava normalmente, mas eu que a conheço desde sempre percebia que havia algo muito errado. Seus olhos pareciam carregados de uma tristeza profunda que ela tentava esconder atrás de sorrisos forçados. Naquela noite, antes de ir para o hotel, tentei conversar com ela em particular. Perguntei se havia alguma coisa que ela precisasse me contar, se estava preocupada com alguma coisa específica. Ela me abraçou bem apertado, demorou para me soltar e disse apenas que me amava mais que tudo no mundo e que queria que eu fosse sempre feliz. Na época, interpretei como um momento típico de mãe emocionada. O dia do meu casamento amanheceu perfeito. Céu azul sem uma nuvem, temperatura agradável, vento suave balançando os carvalhos da plantação. Era como se o próprio universo estivesse conspirando para que tudo fosse ideal. Acordei no hotel às 8 da manhã, tomei um banho relaxante e comecei os preparativos com minhas madrinhas. O processo de arrumação foi mágico. Cabelo, maquiagem, unhas, tudo sendo feito por profissionais que eu havia escolhido cuidadosamente. Meu vestido estava pendurado no quarto como uma obra de arte. Todo bordado à mão com pedrarias delicadas, cauda longa, decote elegante, mas discreto. Era exatamente como eu sonhava desde menina. Por volta do meio-dia, minha mãe chegou no hotel para se arrumar comigo. Ela estava usando um vestido azul navy lindo que compramos juntas, e deveria estar radiante. Mas quando a vi, notei imediatamente que ela havia chorado. A maquiagem disfarçava bem, mas eu conhecia cada expressão do rosto dela. Durante todo o processo de se arrumar, minha mãe estava estranha. Quieta demais, distante, como se estivesse em outro mundo. As madrinhas tentavam puxar conversa animada, mas ela só respondia com monossílabos. Eu começava a ficar preocupada de verdade, mas não queria estragar o clima do dia questionando muito. Foi por volta das 4 da tarde que minha mãe pediu para as madrinhas saírem do quarto por alguns minutos. Disse que precisava ter uma conversa particular comigo antes da cerimônia.
Elas saíram rindo, achando que era algum conselho maternal típico que mães dão para filhas no dia do casamento. Assim que ficamos sozinhas, vi minha mãe trancar a porta do quarto. Isso me deixou com um frio na barriga porque ela nunca fazia gestos dramáticos assim. Ela se aproximou de mim devagar, com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de desespero, culpa e uma determinação estranha. Foi então que ela tirou de dentro da bolsa um diário antigo. Era daqueles cadernos vintage com capa de couro marrom escuro, meio gasto pelo tempo, com um cadeado dourado pequeno que parecia ter décadas de idade. O objeto tinha um ar misterioso e pesado, como se carregasse segredos importantes. Ela colocou o diário nas minhas mãos com cuidado, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Suas mãos tremiam visivelmente, e pela primeira vez na vida, vi minha mãe completamente vulnerável e aterrorizada. Era como se ela estivesse prestes a confessar um crime terrível depois de anos fugindo da justiça. Com a voz embargada e quase sussurrando, ela disse que eu precisava saber a verdade antes que fosse tarde demais. Que ela não conseguiria mais viver com aquela culpa se não me contasse naquele exato momento. Que havia carregado aquele segredo por tempo demais e que agora, antes de eu dar o passo mais importante da minha vida, eu merecia conhecer a verdade completa sobre nossa família. Fiquei completamente confusa e assustada. Que verdade? Que segredo? Do que ela estava falando? O timing não poderia ser mais inadequado. Faltavam apenas 90 minutos para eu caminhar até o altar e me casar com o homem que eu amava. Era realmente o momento de revelar segredos familiares bombásticos? Tentei devolver o diário para ela. Disse que conversaríamos depois da lua de mel. Que aquele não era o momento para assuntos sérios. Mas ela segurou firme nos meus pulsos. Me olhou nos olhos com uma intensidade assustadora. E repetiu que era exatamente naquele momento que eu precisava saber. Porque depois seria tarde demais para qualquer coisa. A expressão no rosto da minha mãe era de desespero absoluto. Era como se ela estivesse se afogando e aquela confissão fosse sua única tábua de salvação. Seus lábios tremiam descontroladamente. Os olhos estavam vermelhos e inchados, como se ela tivesse passado a noite inteira chorando. E pela primeira vez na minha vida, eu vi minha mãe completamente quebrada e sem forças. Ela me abraçou apertado. Sussurrou no meu ouvido que me amava mais que a própria vida, e que estava fazendo aquilo justamente porque me amava demais para deixar eu cometer um erro irreversível. Depois saiu do quarto quase correndo, me deixando sozinha com aquele diário misterioso e 1 milhão de perguntas na cabeça. Fiquei parada no meio do quarto de hotel, ainda vestida de noiva, segurando aquele objeto estranho e tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Olhei para o relógio. 5:30 da tarde. A cerimônia começaria às 6:30. Os convidados já estavam chegando na plantação, os fotógrafos já estavam posicionados, a banda já estava se preparando. Mas eu não conseguia tirar os olhos daquele diário. A curiosidade estava me matando por dentro, mas ao mesmo tempo, havia um medo profundo e instintivo do que eu poderia descobrir. Por que minha mãe havia escolhido justamente aquele dia, aquele momento, para me entregar algo que claramente continha revelações explosivas? As madrinhas voltaram para o quarto animadas, querendo terminar os últimos retoques na maquiagem e no penteado. Elas notaram que eu estava estranha, perguntaram se estava tudo bem, se eu estava nervosa demais. Disse que estava só um pouco ansiosa, escondei o diário dentro do buquê e tentei voltar ao clima de festa. Mas era impossível. Cada minuto que passava, eu sentia o peso daquele objeto nas minhas mãos. Era como se ele estivesse queimando através das pétalas das rosas brancas. Minha mente não conseguia se concentrar em mais nada. As madrinhas falavam comigo e eu respondia no automático, sem realmente ouvir o que elas diziam. Chegou a hora de ir para a plantação. O carro decorado com flores me esperava na porta do hotel. Entrei no banco de trás ainda em transe, segurando meu buquê como se minha vida dependesse disso. Durante todo o trajeto de 15 minutos, fiquei olhando pela janela, mas sem ver nada, completamente perdida nos meus pensamentos. Quando chegamos na plantação, o local estava absolutamente mágico. 250 convidados já estavam sentados nas cadeiras brancas decoradas com laços dourados. A capela estava linda, cheia de flores brancas e velas acesas. A banda tocava música clássica suave. Era exatamente como eu sempre sonhei. Mas eu me sentia completamente desconectada daquela realidade linda. Era como se eu estivesse assistindo o casamento de outra pessoa através de um vidro grosso. Todos pareciam felizes e animados, mas eu estava em uma bolha de ansiedade e confusão. Fui para o quarto da noiva na casa grande para os últimos preparativos. Meu pai chegou alguns minutos depois, lindo no seu smoking, com lágrimas nos olhos. Ele me disse que eu estava a mulher mais bonita do mundo, que estava orgulhoso de mim, que mal podia acreditar que sua princesinha estava se casando. Normalmente, esse momento teria me emocionado até as lágrimas. Mas tudo o que eu conseguia pensar era naquele diário escondido no meu buquê. Senti como se estivesse traindo aquele momento especial com meu pai, por estar com a cabeça em outro lugar. Chegou a hora da cerimônia. Meu pai me ofereceu o braço, sorriu com aquele orgulho paternal que só pais sentem, e começamos a caminhar em direção à capela. A marcha nupcial começou a tocar, todos os convidados se levantaram, e eu comecei minha caminhada até o altar. Deveria ter sido o momento mais mágico da minha vida. E teria sido, se não fosse por aquele peso terrível que eu carregava junto com as flores. A cada passo que eu dava, sentia o diário balançando levemente dentro do buquê, me lembrando constantemente de que havia algo muito importante que eu ainda não sabia sobre minha própria vida. Quando cheguei no altar, meu noivo me esperava com aquele sorriso radiante que sempre me derretia. Ele estava lindo no smoking preto, com a gravata dourada que combinava com meu vestido. Seus olhos brilhavam de emoção quando me viu caminhando em direção a ele. Era exatamente a imagem que eu sempre sonhei para o meu casamento. Meu pai me entregou para ele com aquela formalidade tradicional emocionante, sussurrou que me amava, e foi sentar na primeira fileira ao lado da minha mãe. Foi nesse momento que procurei minha mãe com os olhos e a vi sentada rígida como uma estátua, com uma expressão estranha no rosto que eu não conseguia decifrar completamente.
O pastor começou a cerimônia com as palavras tradicionais sobre o amor eterno, sobre a união sagrada entre duas pessoas, sobre como o casamento era uma das instituições mais preciosas criadas por Deus. Ele falava sobre compromisso, fidelidade, honestidade, e cada palavra parecia ecoar de forma estranha na minha cabeça, por causa daquele segredo não revelado que eu carregava. Enquanto o celebrante continuava seu discurso lindo sobre a importância do amor verdadeiro e da confiança mútua no matrimônio, eu não conseguia focar em absolutamente nada além daquele objeto pesado escondido entre as rosas do meu buquê. O diário parecia queimar minhas mãos através das pétalas delicadas, como se fosse feito de metal incandescente. Cada palavra do pastor soava distante e abafada, como se eu estivesse debaixo da água ou usando tampões de ouvido. Meu noivo me olhava com aquele amor puro e genuíno nos olhos, segurando minhas mãos livres com carinho, completamente alheio ao turbilhão de ansiedade que estava acontecendo na minha mente. Durante toda a cerimônia, que durou aproximadamente 45 minutos, minha mãe me observava da primeira fileira com os olhos ainda vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela parecia uma pessoa que finalmente tinha se livrado de um fardo gigantesco depois de carregar nas costas por décadas, mas que ao mesmo tempo estava absolutamente aterrorizada com as consequências do que tinha feito. Cada vez que nossos olhares se cruzavam, eu via uma mistura estranha de alívio e pânico no rosto dela. Era como se ela estivesse me pedindo desculpas silenciosamente, mas também me implorando para entender que ela tinha feito aquilo por amor, não por maldade. Havia uma culpa profunda nos olhos dela que me deixava cada vez mais inquieta. Consegui pronunciar os votos que tínhamos escrito juntos, consegui dizer sim na hora certa, consegui sorrir para as fotos durante a troca de alianças. Mas tudo isso aconteceu como se eu estivesse no piloto automático, como se fosse uma atriz representando um papel numa peça de teatro da qual ela não conhecia o roteiro completo. Quando o pastor finalmente nos declarou marido e mulher, e meu agora esposo me beijou diante de todos os convidados, eu senti uma estranha sensação de estar cometendo uma fraude. Não porque não o amasse. Eu realmente amava aquele homem com todo o meu coração, mas porque havia algo fundamental sobre nossa situação que eu ainda não compreendia. As fotos depois da cerimônia foram uma tortura disfarçada de celebração. Sorrir para 300 fotos diferentes, posar com 250 convidados, receber cumprimentos e abraços de pessoas felizes que não faziam ideia do drama que estava se desenrolando na minha cabeça. Era como estar num sonho muito estranho do qual eu não conseguia acordar. O coquetel de 1 hora antes do jantar passou como um borrão total. Eu circulava entre os convidados, sorrindo mecanicamente, agradecendo pelos parabéns, respondendo perguntas sobre a lua de mel e os planos futuros. Mas minha mente estava completamente focada naquele diário misterioso que continuava escondido entre as flores do meu buquê. A curiosidade estava literalmente me matando por dentro. Era como ter uma coceira que você não consegue coçar. Um incômodo constante que cresce a cada minuto que passa. Eu precisava saber o que estava escrito naquelas páginas. Mas também estava apavorada com a possibilidade de descobrir algo que mudaria minha vida para sempre. Durante o jantar, que foi servido em mesas redondas lindamente decoradas no jardim da plantação, tentei me concentrar nas conversas e nos discursos emocionantes dos padrinhos. Mas cada garfada de comida tinha gosto de papelão. Cada gole de champanhe parecia amargo. Cada risada forçada doía na garganta. Meu marido estava completamente feliz e relaxado, conversando animadamente com os convidados, fazendo brincadeiras com os amigos, agradecendo as pessoas pelos presentes lindos. Ele irradiava uma alegria genuína e contagiante, que em circunstâncias normais teria me deixado nas nuvens de felicidade. Mas nada daquilo parecia real para mim. Era como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa através de uma tela de cinema. Todos aqueles rostos sorrindo, todas aquelas pessoas comemorando nossa união, toda aquela festa linda e cara, tudo me parecia uma farsa elaborada na qual eu era simultaneamente protagonista e vítima. Finalmente, depois de 4 horas agonizantes de festa, consegui me escapar para o banheiro da suíte nupcial no 2º andar da casa grande. Tranquei a porta com uma sensação de alívio imenso, como um prisioneiro que finalmente consegue um momento de privacidade depois de dias sendo vigiado. Com as mãos tremendo descontroladamente de nervosismo e antecipação, tirei cuidadosamente o diário de dentro do buquê. A capa de couro estava quente do meu suor e da ansiedade que eu tinha estado carregando durante horas. O cadeado dourado brilhou sob a luz suave do banheiro, como um símbolo de todos os segredos que estavam prestes a ser revelados. Peguei a pequena chave dourada que minha mãe tinha amarrado no diário com uma fita vermelha delicada. A chave era antiga e ornamentada, claramente feita para aquele cadeado específico há muitas décadas. Quando a inseri na fechadura, o clique metálico ecoou no banheiro silencioso como um tiro de pistola. Abri a primeira página com cuidado extremo, como se fosse uma bomba nuclear prestes a explodir nas minhas mãos. E de certa forma, era exatamente isso que estava prestes a acontecer com minha vida. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir as pulsações na garganta, nos pulsos, até nas têmporas. As primeiras páginas continham fotografias antigas, amareladas pelo tempo e pela idade, mas não da minha família como eu sempre conheci durante toda a minha vida. Eram imagens de pessoas que pareciam vagamente familiares, mas que eu não conseguia identificar completamente ou colocar num contexto que fizesse sentido. Algumas fotos pareciam ser dos anos 80, outras dos anos 90, todas com aquela qualidade de filme revelado que as fotos antigas têm. Havia imagens de festas, viagens, momentos íntimos, todas organizadas cronologicamente como se alguém tivesse montado um álbum secreto de uma vida paralela. Foi quando meus olhos se fixaram numa fotografia específica que fez meu mundo inteiro desabar como um castelo de cartas. Ali estava meu pai, ou pelo menos o homem que eu sempre chamei de pai durante meus 26 anos de vida, numa praia que pela arquitetura das casas ao fundo parecia ser de Nova Orleans. Ele estava abraçado carinhosamente com uma mulher loira de cabelos longos que eu nunca tinha visto na minha vida. Não era um abraço de amigos ou de conhecidos casuais.
Era o tipo de abraço íntimo e apaixonado que só pessoas muito próximas e romanticamente envolvidas compartilham. Eles olhavam para a câmera com aqueles sorrisos radiantes de casal apaixonado. O que me deixou completamente sem chão e em estado de choque foi quando virei a foto e vi a data escrita à mão com uma caneta azul. 15 de julho de 1997. Essa data batia exatamente com o 3º ano do casamento dele com minha mãe. Eles já eram casados há 3 anos quando aquela foto foi tirada. Meus pais sempre me contaram a mesma história romântica durante toda a minha infância e adolescência, que se conheceram na universidade aos 20 anos, namoraram por 2 anos, se casaram jovens e apaixonados aos 22, e nunca se separaram nem tiveram crises matrimoniais sérias. Mas aquelas fotografias contavam uma narrativa completamente diferente e chocante. Minhas mãos gelaram instantaneamente, como se alguém tivesse jogado um balde de água com gelo na minha cabeça. Senti uma tontura súbita, e precisei me apoiar na pia de mármore para não desmaiar ali mesmo. Continuei folheando as páginas seguintes com uma mistura mórbida de fascínio e horror crescente que eu nunca tinha experimentado antes. A cada página que eu virava, mais evidências apareciam de uma vida secreta e elaborada que meu pai mantinha há décadas, sem ninguém da nossa família saber. Havia dezenas de fotos dele com a mesma mulher misteriosa em restaurantes caros, hotéis luxuosos, praias paradisíacas, sempre com aquela intimidade de casal estabelecido. Encontrei cartas de amor escritas à mão em papel timbrado de hotéis caros, todas assinadas com o nome completo do meu pai, declarando amor eterno e paixão avassaladora para essa mulher que eu nunca soube que existia. As cartas eram poéticas e intensas, cheias de promessas de encontros futuros e declarações de que ela era o amor da vida dele. Havia recibos de hotéis 5 estrelas em Nova Orleans, sempre nos mesmos fins de semana que meu pai dizia que estava viajando a trabalho. Recibos de jantares românticos em restaurantes famosos, de presentes caros em joalherias exclusivas, de flores enviadas com cartões assinados por ele. Encontrei também uma agenda pequena e discreta, claramente usada para organizar essa vida paralela. Ela estava cheia de compromissos anotados com códigos que agora faziam todo sentido. Encontros marcados, viagens planejadas, até aniversários importantes da relação secreta que ele mantinha. Havia até mesmo passagens aéreas guardadas metodicamente, mostrando viagens frequentes para Nova Orleans durante anos e anos consecutivos. Sempre nos mesmos fins de semana por mês, sempre com a mesma duração de 3 dias, sempre com o mesmo padrão que indicava uma rotina bem estabelecida. Tudo aquilo indicava que ele não estava apenas tendo um caso extraconjugal passageiro ou uma aventura de algumas semanas. Ele mantinha uma segunda família completa e organizada em segredo há mais de 20 anos. Uma vida paralela inteiramente estruturada, que ninguém da nossa casa jamais suspeitou. Mas o que eu encontrei escondido no meio das páginas centrais do diário foi algo ainda mais perturbador e devastador, que mudaria não apenas minha percepção sobre meu pai, mas sobre minha própria identidade e existência. Era uma certidão de nascimento amarelada pelo tempo, dobrada cuidadosamente. Desdoblei o documento oficial com cuidado extremo, e li meu nome completo escrito em letra cursiva elegante na linha destinada ao nome da criança. Era definitivamente minha certidão de nascimento, mas uma versão que eu nunca tinha visto antes na vida, diferente daquela que sempre usei para documentos oficiais. O nome da mãe estava correto. Era o nome completo da minha mãe, exatamente como deveria ser. Mas quando meus olhos desceram para a linha do nome do pai, senti como se o mundo tivesse parado de girar completamente. Ali estava escrito o nome de um homem que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Um nome completamente estranho, que não significava absolutamente nada para mim. Li aquele nome uma vez, depois outra, depois mais uma, sem conseguir processar completamente o que aquelas palavras significavam para minha existência. Não era o nome do homem que me criou, que eu chamei de pai durante 26 anos, que me levou para a escola todos os dias, que me ensinou a andar de bicicleta e dirigir carro. Foi nesse instante terrível e revelador que a realidade me atingiu com a força de um tsunami devastador. O homem que eu chamei de pai durante toda a minha vida, que pagou minha educação, que me deu colo quando eu estava doente, que chorou de orgulho na minha formatura, que me trouxe até o altar apenas algumas horas antes, não era meu pai biológico. O choque emocional foi tão intenso e avassalador que precisei me apoiar com força na pia de mármore, para não desmaiar completamente no chão do banheiro. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés, e eu estivesse caindo num abismo negro e sem fundo que nunca terminaria. Como minha mãe podia ter revelado algo tão monumental e que mudava completamente minha identidade justamente no dia do meu casamento? Por que ela escolheu o momento mais importante, vulnerável e público da minha vida, para destruir totalmente tudo que eu sempre acreditei sobre minha própria origem e família? Mas a história macabra não terminava por aí. Com as mãos tremendo violentamente de choque e adrenalina, continuei folheando as páginas restantes do diário e me deparei com fotografias ainda mais perturbadoras que completariam o quebra-cabeça infernal que estava sendo montado na minha frente. Eram fotografias do meu recém-marido, mas de quando ele ainda era uma criança pequena, talvez com 8 ou 9 anos de idade. Ele estava brincando num jardim lindo, sorrindo para a câmera com aquela inocência típica de criança. Mas o que me fez sentir náusea foi perceber quem estava ao lado dele nas fotos. Era a mesma mulher loira misteriosa das primeiras páginas do diário. A mulher que meu pai secretamente amava em Nova Orleans há décadas. Ela estava claramente no papel de mãe carinhosa, ajudando ele com a lição de casa, empurrando ele num balanço, comemorando aniversários com bolos e presentes. Meu estômago revirou com uma violência que eu nunca tinha sentido na vida. Corri para o vaso sanitário achando que ia vomitar tudo que tinha comido durante o dia, mas consegui me controlar respirando fundo várias vezes consecutivas. A conexão terrível estava se formando na minha mente como peças de um quebra-cabeça macabro e impossível. Havia uma ligação secreta e sinistra entre a minha família e a família do meu agora marido.
Algo que ninguém jamais tinha me contado. Algo que mudava completamente o significado do nosso relacionamento, do nosso namoro, do nosso noivado e principalmente do nosso casamento que tinha acontecido apenas horas antes. Voltei para o diário procurando mais evidências que confirmassem minha suspeita horrível. Foi quando encontrei numa das últimas páginas uma anotação escrita com caneta azul em letra grande e tremida, claramente feita pela minha mãe num momento de muito nervosismo e desespero emocional. A caligrafia dela estava completamente irregular, nada parecida com sua letra normalmente organizada e bonita. Era como se ela estivesse muito emocionada ou desesperada quando escreveu aquelas palavras que mudariam minha vida para sempre. Eles nunca deveriam ter se casado. A verdade precisava ser dita antes que fosse tarde demais. Meu coração disparou para um ritmo perigoso e irregular. Li e reli aquela frase dezenas de vezes, tentando entender todas as implicações terríveis daquelas palavras. Minha mãe não estava apenas me contando sobre a traição do meu pai ou sobre minha verdadeira paternidade biológica. Ela estava me revelando que meu casamento era fundamentalmente errado, que havia algo moralmente inaceitável com minha união com aquele homem que eu amava. As peças finais do quebra-cabeça se encaixaram na minha mente como um tapa violento na cara. A mulher misteriosa de Nova Orleans não era apenas a amante secreta do homem que me criou. Ela era a mãe biológica do meu recém-marido. E se o homem que me criou não era meu pai biológico, mas tinha uma relação íntima de décadas com a mãe do meu marido, então a única explicação lógica era aterrorizante. Meu verdadeiro pai biológico era o pai do meu recém-marido. Eu tinha acabado de me casar com meu meio-irmão de sangue. Fechei o diário e encostei a testa na parede fria do banheiro, sentindo como se todo o oxigênio tivesse sido sugado do ambiente. Tudo fazia um sentido horrível e retorcido agora. Por isso minha mãe carregava tanta culpa e desespero. Por isso ela parecia tão desesperada para me contar antes da cerimônia. Ela sabia que se não fizesse naquele momento exato, seria tarde demais para desfazer legalmente o que estava acontecendo. Minha mãe havia guardado esse segredo monstruoso por anos, provavelmente desde que comecei a namorar, mas só conseguiu coragem para revelar no último segundo possível. Voltei para a festa completamente em transe, como um zumbi caminhando entre pessoas vivas. O salão ainda estava lindo e festivo. As pessoas continuavam dançando animadamente na pista. A banda tocava música romântica, mas eu me sentia completamente desconectada daquela realidade. Procurei meu recém-marido e o encontrei conversando feliz com os padrinhos, completamente alheio ao furacão devastador que estava acontecendo na minha cabeça e no meu coração. Será que ele sabia da verdade sobre nossas famílias? Ou ele estava sendo enganado e manipulado exatamente como eu fui durante todos esses anos? O ar começou a faltar completamente. Sentia como se as paredes decoradas do salão estivessem se fechando ao meu redor, me sufocando lentamente. Não conseguia mais fingir normalidade. Não conseguia mais sorrir. Não conseguia mais representar o papel da noiva radiante. Foi quando tive a ideia mais impulsiva e destrutiva da minha vida inteira. Subi no pequeno palco onde a banda estava tocando, peguei o microfone do vocalista e o salão inteiro silenciou instantaneamente. 250 pessoas me olhavam esperando um discurso emocionado de agradecimento. Em vez disso, ergui o diário e gritei a verdade para todos. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.